Boa tarde, pessoal. Meu nome é Uli e eu sou consteladora, psicoterapeuta e eu estou aqui para mais um programa. Hoje, se não me engano, é o nosso 15º programa, eu já estou começando a perder a ordem disso, né? E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre relacionamentos de casal. Muitas pessoas me procuram no consultório que estão com questões difíceis dentro do relacionamento do casal. E no caso, esse formato de constelação individual com os bonequinhos é um formato que traz muitas vezes muita luz para os relacionamentos. Porque o que acontece? Quando a gente se casa, a gente acaba transferindo para o nosso cônjuge as nossas histórias, a gente se encontra já por ressonância, digamos assim, em encrencas muito parecidas. Então, quando... A Máximo Comunicação oferece alta qualidade de imagem e áudio. Os casais vêm e a gente coloca, por exemplo, a mulher coloca um bonequinho para si, o homem escolhe um bonequinho para ele. E depois a gente entende como é que está um em relação ao outro. Eu atendi recentemente um casal, né? E o que a gente percebia dentro dos movimentos dos bonequinhos, né, e da colocação de tudo isso, é que ele estava disponível para ela, ele olhava para ela, mas ela olhava para um lugar longe. E nós fomos entender por que ela olha para um lugar longe, porque a queixa não era dele, tipo assim, ela não me olha, ela não me vê, a queixa era dela. Ele não me vê, ele não me olha. E, na verdade, quando a gente olhou, a disponibilidade dele era clara em relação a ela, mas ela tinha um emaranhamento que ela não conseguia olhar para esse relacionamento. E quando a gente colocou, porque vocês que estão me acompanhando já há mais tempo, com certeza vocês se lembram do que a gente conversou antes. Mas para quem está chegando agora, quem é que é a fonte da nossa vida? Os nossos pais. Então, nós trazemos no nosso DNA, também no nosso jeito de olhar o mundo, o que nós percorremos e vivemos com os nossos pais, os padrões deles, os valores deles, e a gente traz toda essa bagagem. Então, quando a gente se encontra num relacionamento, na verdade não é um homem que encontra uma mulher, é um sistema familiar que encontra outro sistema familiar. E nessa constelação especificamente, quando eu pedi para ela colocar os pais, ela colocou a mãe e ela trouxe também o pai. O pai numa sintonia muito semelhante com a sintonia que ela tinha em relação ao marido. E quando a gente trabalhou essa questão com o pai, esse pai era um pai que ela sentiu ausente, é um pai que ela julgou muito, porque esse pai, essa mãe sofreu muito na mão desse pai. E de uma certa forma, quando ela, no relacionamento dela, reclamava com este marido, na verdade ela estava reclamando inconscientemente deste pai. Então, onde esses laços amorosos inconscientes nos ligam ainda a essas histórias e a gente acaba projetando muitas vezes no nosso cônjuge aquela encrenca que a gente ainda tem, que a gente traz do nosso sistema familiar. E quando numa constelação a gente consegue ver isso, e essa filha consegue enxergar que ela é a pequena nesse relacionamento, e o que acontece entre os pais é assunto deles. Se eles não tivessem, mesmo encrencados, se encontrado, não seria ela aqui. E da mesma forma, quando a gente aqui no casal olha para os nossos filhos, a gente entende também que para esses filhos tudo deu certo. Mesmo que o relacionamento depois não dê certo, ou mesmo que a coisa que a gente consiga reatar, nos nossos filhos tudo valeu a pena. Então, mesmo que a gente se encontre emaranhado em histórias dessa família, nos filhos tudo deu certo. Eles são a prova viva de que isso deu certo e que valeu a pena neles. Quer dizer, para eles diriam, yuhu pai, yuhu mãe, que bom que vocês se encontraram nas encrencas de vocês, porque graças a isso
a gente está aqui. Talvez, se a minha mãe não tivesse tão ligada nessa história familiar, ela não teria olhado para você e não seríamos nós aqui. Ou, se você tivesse inteiro e você também não tivesse as suas encrencas, talvez você não teria se disponibilizado para minha mãe e nós não estaríamos aqui do mesmo jeito. Então, da mesma forma que aqui existe um pai e uma mãe, aqui também existe um pai e uma mãe. E muitas vezes a gente escolhe, e este homem também escolhe para uma mulher, alguém parecida com a mãe dele ou alguém parecida com o pai dele. Às vezes um pai que fez falta, um pai que foi muito autoritário e de repente ele se encontra com uma mulher muito autoritária, como se ela fosse a parte ativa da família e ele ficasse mais na retaguarda, como aconteceu aqui. E aí às vezes ele não pôde brigar com esse pai ou ele não teve força ativa aqui e aí ele se ressente com a mulher numa projeção de histórias. Então, quando a gente se encontra no casal, de novo eu vou falar, né? São duas histórias, dois sistemas familiares que se encontram e não só duas pessoas. E quando a gente traz essa questão numa constelação, a gente traz um problema de relacionamento numa constelação. Quando a gente entende, ou quando o marido entende aonde essa mulher olha, quais são as histórias dessa família, aonde essas histórias se encontram com a minha história, vai crescendo também, vai nascendo uma compaixão por essa história. E da mesma forma, quando a gente entende o que acontece aqui e o que aconteceu aqui, aonde está a projeção para essa história também nasce nessa mulher também uma compaixão, uma ampliação de olhar, amplia-se o olhar e fica mais fácil da gente entender e da gente escolher continuar um caminho juntos, porque todos nós temos situações difíceis, todos nós temos histórias complicadas, todos nós temos laços inconscientes, amorosos a alguém, que acabam nos tirando de uma relação. Então, eu também tive um caso de um cliente que ele veio fazer uma constelação de casal e ele estava saindo da família dele, quer dizer, ele resolveu se separar da mulher, a filha dele estava com 15 anos e ele tinha um filho de 9, e quando a gente foi percorrendo isso, o que ficou claro para ele? Que quando o pai dele se separou da mãe dele, ele tinha a mesma idade que o filho dele. Isso impactou muito ele, porque inconscientemente, por fidelidade ao pai, é como se ele dissesse no coração dele: pai, eu tive muito julgamento em relação a você, foi muito duro quando eu perdi você. E eu não consegui passar por cima disso, isso me atormenta até hoje. Só que pela porta dos fundos eu faço igualzinho a você. Eu também saio da minha família quando meu filho tem 9 anos de idade, ou seja, eu não sou melhor do que você, pai. E quando eu faço o que você fez, eu me encontro amorosamente com você pela porta dos fundos. E quando ele percebeu isso, que ele caiu em si disso, ele falou: nossa, isso me toca muito, isso é impactante em mim. E ele começou a olhar para a mulher dele de uma outra forma. E começou a entender também aonde estavam os emaranhamentos dela, e eles resolveram se dar mais uma chance. Onde ele, apesar dessa fala inconsciente de pai, eu não sou melhor do que você, porque eu faço igual a você, ele pôde dizer: pai, agora eu vejo você, e eu entendo a sua dor, e aquilo que te trouxe um dia para fora de casa. Mas, se eu ouso ser mais feliz na minha família do que você foi, se eu digo sim ao meu relacionamento e à minha família e aos meus filhos, eu faço também por você. Eu faço como que presenteando o nosso sistema familiar numa nova dinâmica também possível, onde os filhos não precisam sofrer o que eu sofri, onde os casais podem também encontrar uma maneira de dar um upgrade no seu relacionamento e continuar juntos apesar de tudo, porque a gente acaba trocando defeitos, né? Muitas vezes também eu chego
Chegam clientes que já foram casados 2 vezes, às vezes estão no 3º casamento, e muitas vezes a queixa é muito sempre a mesma, né? Puxa vida, se eu soubesse, eu tinha ficado com o meu primeiro casamento. Porque eu acabei trocando 6 por meia dúzia. Eu achei que fosse diferente, mas depois de um tempo é como se eu tivesse naquele primeiro relacionamento. Por quê? Porque é aquela coisa da ressonância que a gente falou naquele primeiro programa, eu acho que também no 6º programa, a gente vive falando disso. O que é essa força, essa pulsão inconsciente? É ressonância. Se você vibra, se a gente vibra limalha de ferro, enquanto a gente vibrar limalha de ferro, quem vai nos atrair é o ímã, não tem jeito. Então, quando é que eu posso e estou pronta para encontrar uma outra dinâmica de relacionamento? Quando eu resolver aquela. Então, a gente sempre brinca, né? Eu brinco, eu digo assim, puxa vida, se separe quando você sentir que não precisa mais. Só que aí, se você não precisa mais, você não vai querer se separar, porque justamente não precisa mais. Mas o ideal seria que a gente aproveitasse a oportunidade que o nosso cônjuge nos dá, porque o nosso cônjuge, ele é um mar de possibilidades. A gente tem um tesouro naquele que está mais próximo a gente, e um tesouro de evolução, um tesouro para evoluir. Por quê? Quem está mais próximo é que me mostre, que é o meu espelho, para aquilo que é mais difícil para mim. E se eu aproveito a oportunidade e resolvo com o meu cônjuge essas questões, eu dou um upgrade na minha vida. E dou também e auxilio o outro no upgrade dele. É uma simbiose, é um crescimento juntos. E isso é muito bacana, assim, da gente ver essa continuidade, da gente perceber que a gente pode, apesar de tudo, ficar junto. É claro que a gente pode separar também, não tem problema nenhum nisso. São dinâmicas, né? E a gente vê que muitas vezes isso acontece há milênios, é aquilo que a gente conversa, que a gente fala. Nesse trabalho não tem certo nem errado, não tem bom nem mal. Tudo é bem-vindo, quer dizer, ninguém acorda de manhã e diz hoje eu vou dar o meu pior. Todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível. Mesmo que descubra daqui a 5 minutos que, puxa, se eu soubesse há 5 minutos atrás o que eu sei agora, eu faria diferente. Mas eu não fiz. Eu não fiz porque não foi possível. E ok, porque a gente vem repetindo essas histórias familiares há milênios, não tem nada de errado nisso. Mas a boa notícia é que se eu não quiser, eu não preciso repetir essa história. Eu posso mudar essa dinâmica. E como esses laços inconscientes, eles trazem coisas muito profundas, que estão realmente inconscientes e que muitas coisas a gente traz ainda da nossa infância, onde pai e mãe fazem toda a diferença. Então, se eu digo no meu coração, de alguma forma, por alguma dor, não ao meu pai, muito provavelmente eu também não vou conseguir me relacionar bem com meu marido. Porque este aqui é o meu primeiro exemplo, meu primeiro padrão masculino. E se eu não estou em paz, eu não estou em harmonia com este padrão, muito provavelmente aqui eu também vou ter problemas com meu marido. Não porque ele seja ruim, mas porque eu não resolvi algo aqui, eu tenho algo pendente aqui. E da mesma forma aqui, se esse homem tem algo pendente aqui, ele também não tomou pai e mãe, e se tomar pai e mãe é termo técnico de constelação, esse tomar quer dizer, eu valido a vida que veio através do meu pai e da minha mãe até mim. 50% mãe, 50% pai, eu tomo posse disso que é meu por direito. Isso a gente chama de adultecer, tomar posse daquilo que a gente já recebeu no dia da concepção. Então, se não existe esse sim aqui, se não existe ainda esse crescimento, esse adultecimento aqui, eu vou capenga para um relacionamento. E eu vou encontrar alguém que, de alguma forma, promova ou me ajude, mesmo que inconscientemente, né, a me encontrar de novo com a fonte da minha vida. Porque o que dá errado aqui me frustra e me faz caminhar de novo em direção a quem pode me preencher.
Lembra o que a gente conversou já, né? Quem é que salva, entre aspas, a gente? O nosso pai e a nossa mãe. Ah, mas meu pai morreu cedo, meu pai foi alcoólatra, meu pai não tinha a mínima condição, ele era fraco. Ainda assim, meu pai e minha mãe. Quem é que salva o meu pai? Alcoólatra, fraco, essa coisa toda dentro do meu julgamento? Os pais dele. Ah, mas os pais dele também não estavam presentes. A vida que fluiu através de todos eles. De que forma, se foi tão difícil, quando eu deixo o pacote deles com eles? Quer dizer, os desafios dos meus pais são missão de vida deles resolverem ou não. De minha parte, yuhu, que você, mãe, no caso, se meu pai foi um alcoólatra, né? Apesar disso, no seu lapso, seu momento de bobeira, encontrou este pai, porque este pai é o único certo para mim. Porque se não fosse exatamente ele, não seria eu aqui. E que bom que aconteceram essas encrencas, porque se não fossem também as encrencas terem acontecido do jeito que elas aconteceram, você não teria escolhido meu pai. E talvez meu pai não tivesse também aceitado você se ele não tivesse na condição que ele está. Então eu agradeço a tudo exatamente como é, porque eu só estou aqui por causa disso. Então, o que a gente vê? Que apesar de tudo, a vida ela é tão maior do que qualquer coisa que alguém poderia ter nos dado. Quer dizer, o nosso pai e a nossa mãe nos deram o maior presente, a vida. Ninguém poderia me dar mais do que meu pai já deu, mesmo que ele não seja presente. Ninguém poderia me dar mais do que a minha mãe me deu, mesmo que ela não esteja presente. E a isso eu posso dizer sim. Por quê? Porque apesar deles não estarem presentes, eles estão presentes em cada célula do meu corpo, representados no meu DNA, metade mãe e metade pai. E disso eu posso tomar posse. Isso é meu por direito, independente de qualquer coisa. Então, quando eu tomo posse e estou inteiro, o que acontece também com a minha vibração? Se eu vibrava ali malha de ferro antes, pode ser que agora eu tenha uma outra vibração. Eu vibro, por exemplo, bolinhas de plástico. E o que vai me atrair é a eletricidade estática, ou seja, eu estou numa outra vibração. Eu tenho uma condição de encontrar um outro relacionamento dentro de uma outra qualidade para mim. Mas enquanto eu não fizer este caminho de retorno às minhas origens, de tomar posse daquilo que é meu por direito, eu vou sempre repetir histórias. A tendência é que eu encontre sempre o mesmo tipo de pessoa para me relacionar. Então, quando eu tomo posse, quando eu trago e venho com toda a minha história inteiro, eu estou pronto sim para encontrar uma mulher inteira, que também tenha feito esse caminho e que também tenha tomado posse da vida. E aqui, este é um relacionamento de adultos, onde, num segundo instante, é como se essa mulher dissesse para o sistema familiar dela: agora eu olho para vocês, tomo com vocês o que de melhor eu recebi de vocês, a vida, e construo algo de muito bom com ela. Eu vou para a minha família. Eu deixo de ser fiel em primeiro lugar a vocês, pai e mãe e sistema familiar, porque aqui a gente tem avô, avó, tio, tia, primo, ex-namorado, um monte de coisa que faz parte do sistema, que a gente já conversou em outros programas. Então eu digo para vocês que agora eu tomo o que de melhor eu recebi aqui, e com isso que eu recebi de melhor, eu passo a ser fiel em segundo lugar a vocês, e agora eu passo a ser fiel em primeiro lugar ao meu marido, à minha família, porque esta nova família agora é a bola da vez, é ela que vai passar a vida adiante. Então aqui é a prioridade e não mais aqui, porque se de alguma forma eu tenho algum resto aqui nessa família de origem, eu não estou 100% disponível para a minha nova família. E aqui as encrencas vão se repetir. E mais uma vez, aquilo que a gente falou, não tem nada de errado em repetir histórias. A gente vem fazendo isso há milênios. Mas, se eu sei disso, e se eu sei aonde está o caminho para uma harmonia maior na família, eu posso fazer uma opção diferente.
mas uma opção diferente não para me afastar deles, não para negar isso, e sim para, e agora eu vou usar termo técnico das constelações, para em honra a isto construir uma família numa outra vibração mais harmônica em honra a vocês. Então, se vocês não conseguiram, se eu ouso ser mais feliz no meu relacionamento do que vocês foram, vocês ganham comigo, porque o meu DNA conta a história de todos vocês e eu levo vocês comigo. Então, aqui existe uma outra possibilidade, uma nova possibilidade, uma nova dinâmica possível que a gente constrói a partir de ampliação de olhar. Então eu olho, eu entendo o que aconteceu, eu acolho o difícil, eu me despeço desse difícil porque ele é de vocês, mas eu honro isso também porque isso faz parte da minha história e se não fosse também isso, talvez vocês nem tivessem se encontrado e eu não estaria aqui. E agora, com este passo, deixando de ser fiel em primeiro lugar ao meu sistema familiar de origem, eu passo a ser fiel em primeiro lugar aqui é a minha nova família. E aqui isso pode fluir bem. Onde ela traz o que de melhor recebeu, as bolinhas dela, e ele traz o que de melhor recebeu, os quadradinhos dele, e a gente compõe na nova família. A gente forma e constrói algo novo, com o melhor meu e com o melhor seu. Então esse é, digamos assim, um casamento ou uma relação de adultos, de pessoas que se resolveram nos seus sistemas de origem e estão prontas a construir algo novo juntas. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Agradeço muito vocês estarem aqui me assistindo e se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou disponível, vocês podem mandar. Eu facilito constelações familiares uma vez por mês, em Sorocaba, na Rua Voluntários de Sorocaba, número 333, é sempre na terceira segunda-feira de cada mês, né? Se vocês se interessarem, vocês podem me contactar pelo WhatsApp, que é o DDD é 15, né, Sorocaba, e o telefone é 991 11 5467, para vocês virem conhecer um dia, se interarem, perceberem também como é que é isso, como é que é ser representante, o que é esse campo de informação que se mostra numa constelação, né? É claro que eu não falei nada disso aqui agora, mas vocês podem assistir o primeiro e o sexto programa que está tudo lá, tá bom? E eu estou à disposição. Então, uma boa tarde para vocês e até uma próxima vez. A Máximo Comunicação oferece alta qualidade de imagem e áudio em gravações e transmissões ao vivo para todas as plataformas e redes sociais. Elaboramos todo o projeto, desde a elaboração até o produto final, além de suporte para videoconferência com link dedicado, estúdio de culinária fotográfico e imagens aéreas. Nosso diferencial é atender você que quer ter seu programa para TV, internet ou vídeo institucional. Conheça nossos serviços. A Máximo Comunicação conta com estúdio de rádio para transmissão em meio digital. Agora você pode ter seu próprio programa de rádio. Contamos com profissionais preparados para dar suporte ao seu projeto. Venha nos fazer uma visita e conferir nossa estrutura que está à disposição para a realização com qualidade do seu projeto. Localização privilegiada com toda a estrutura para seu projeto. Máximo Comunicação. O máximo em comunicação.